Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Conversas Inclusivas e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar da assistente social, né, e psicóloga também, lá do CIAPD, que explicam a rotina de apoio e inclusão. Tudo isso aqui no Conversas Inclusivas. Você que é família atípica ou conhece alguém que tem uma pessoa especial em casa, então se liga no nosso bate-papo, já nos acompanha, já te convido a ficar aqui conosco e vamos interagir e vamos também ficar muito informado e você pode tirar algum benefício dessa conversa. Então só fica ligadinho conosco, porque hoje as nossas convidadas, eu estou aqui com a assistente social, a Raimunda Marques. Seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Obrigada e boa tarde a todos. Eu sou a Raimunda Marques, assistente social, trabalho no CIAPD, também na ecoterapia. Faço parte da equipe do psicossocial. Muito bem, seja muito bem-vinda. Também estou aqui com a psicóloga Núbia Marnusa. Seja muito bem-vinda ao Conversas Inclusivas. Também agradeço muito pelo convite, né? É um assunto muito importante para todos e a gente está assim, muito grata por ter essa oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho. E a gente fica muito feliz em receber vocês, porque quando a gente recebe algum profissional aqui no nosso Conversas Inclusivas, é muita informação para as famílias que estão necessitando de informação. Vocês aqui, a gente numa conversa, né, nos bastidores, eu já fiquei informada de uma coisa que eu não sabia, assim como a gente vai passar muita informação para você que está aí nos acompanhando. Então, conta pra gente como é que é o dia a dia de uma assistente social, de uma psicóloga dentro do CIAPD e como é que cada área contribui para a inclusão das pessoas com deficiência. Bem, trabalhamos com a acolhida, com a escuta, acompanhamento das famílias, as mães, tanto com os usuários como as mães, e trabalhamos também com a visita. Fazemos também acompanhamento nas salas. E aí, tanto a psicóloga e a assistente social, nós trabalhamos juntos, em conjunto, né? Porque lá nós somos uma equipe técnica do CIAPD, né? Do centro. Então, a gente trabalha junto, tem nós duas, mas além de nós duas, temos mais colegas também, uma equipe grande, né? E a gente faz esse trabalho em conjunto, né? De assistente social e de psicólogo nesse acolhimento, nessa escuta, nessas visitas que são importantes para a gente inserir, né, no nosso centro, para fazermos as matrículas deles através dos documentos necessários que é exigido. E no decorrer do restante do tempo, do ano, a gente vai dando continuidade a esse trabalho diariamente. Todos os dias temos demandas, temos essas visitas, temos esses acolhimentos, temos as participações nos trabalhos com eles. Certo. Raimunda e Núbia, para o pessoal de casa entender o que é o CIAPD. Então, vamos começar lá do comecinho. Primeiro, lá tem a estimulação precoce, que é de 0 até 4 anos. Depois da estimulação precoce, para onde vão os pequenos? Lá para o CAI, né? Que é tudo dentro da mesma instituição. Para você que não recorda, ou se recorda, era onde acontecia antigamente o Viva Comunidade. Aí depois passou a ser o Rede Cidadania. Aí atualmente, como é que está sendo chamado lá? Ainda continua com esse nome? Não, agora ele se chama Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, que é do CETRABS, né? É uma unidade do CETRABS, na pessoa da nossa secretária Tânia, que é muito participativa conosco lá, todos os eventos ela está junto, tanto ela como o nosso governador também, né, Denário. Ele também é muito participativo nas nossas ações. Certo, eu conheço de perto, já frequentei bastante com meu filho e conheço o trabalho. Sim. E para vocês, quais são aí os principais desafios que vocês encontram, né, ao trabalhar com as pessoas diferentes
de tipos de deficiência, porque não só demanda um ou dois ou três, são uma diversidade enorme, né? São vários tipos, um diferente do outro, um nível diferente do outro. Como é que é esse desafio diário? Aprendemos com ele diariamente. Verdade. Porque também são muito inteligentes. Inclusive, a secretária Tânia, sempre quando ela cita pessoas com deficiência, sempre ela coloca em destaque que não é deficiência, e sim eficiência. Que eles são muito inteligentes. E assim, eles aprendem coisas assim que a gente fica assim, admirada. Então, olha só, tem o brinco, olha. Brinco feito por elas, pulseira. E elas fazem isso aqui, desenvolve a coordenação motora, elas aprendem a trabalhar com cor. Maravilha. E também serve como renda para elas, entendeu? Então, Que assim, lindo, é né? maravilhoso o trabalho. Na panificação, eles aprendem a fazer pão, biscoitos, deliciosos. Os pães é uma maravilha, os biscoitos excelente. E na tapeçaria, eles fazem tapete também, que são perfeitos, coisa linda, que você entra lá e você fica admirado de ver, porque são detalhados, bem detalhado mesmo, os furinhos pequenininho e eles amarram, faz aquele tapete toda à mão, coisa mais linda o tapete. Também tem um tapete de Olha, lá que que eles lindo. fazem, eles também fazem, vendem, entendeu? É muito lindo os tapetes, precisa conhecer, Olha, viu? que Vocês lindo. precisam conhecer. Com Então, pegando o certeza. gancho dela, Então. isso que ela falou, eu completo que isso a gente trabalha com eles com oficinas, né? Que tem as oficinas que é da panificação, do artesanato, da tapeçaria, da horta e jornada do saber, onde eles vão estudar para fazer o Enem. Eles fazem o Enem, sim, lá, inclusive vários já conseguiram passar. Depois eles são incluídos nas faculdades. Já temos vários que Nós já temos são 17 matriculados, que estão na universidade. já fazendo faculdade. maravilha. Alguns já até se formaram. Que lindo. Então é um trabalho muito bonito mesmo. E acabar com essa ideia, né, do capacitismo, achar Sim. que eles não são capazes, Eles são. porque são capazes. Às vezes tem famílias mesmo que desacreditam ali no seu próprio filho, na sua própria filha, mas eles têm um potencial, sempre vão ter um potencial para alguma coisa, Sempre. embora seja aí o nível da sua comorbidade, do que ele tenha, né, do nível que ele tenha, mas ele vai despertar para alguma coisa. E para isso, vocês estão ali, né, desenvolvendo esse lado que ele consegue se desenvolver. E isso é muito bom, né? Dando autonomia para eles. Exato. E isso é muito bom. E ele se sente útil, entendeu? E assim, é bom você ajudar. Mas você ajuda de uma maneira perguntando sempre, você quer ajuda? Você quer que eu te ajude? E não fazer tudo por ele, entendeu? Exato. Porque ele é capaz, eles são capazes de fazer. Então, quando você for ajudar alguém que tem alguma limitação, você pergunta primeiro se quer uma ajuda. Não chegue fazendo, que às vezes isso não é bom. Você sempre pede permissão, se pode ajudar. Isso não é uma Posso não é ajudar? ajudar, né? Você É. chegar fazendo É. por ele. Você tem que simplesmente perguntar, com certeza. Sim. Perguntar, você quer ajuda? Isso não tira a autonomia dele, né? Isso, que às Muito vezes- importante a gente enfatizar isso, viu? E como é que é a atuação de vocês se integra aí nas demais áreas, né? Do CAPD, como a fisioterapia, a fonoaudiologia e também a terapia ocupacional? Essa parte já é a parte da saúde, né? Uhum. Onde entra a saúde, que Que tem a trabalha. estimulação precoce, eles trabalham lá na estimulação precoce, isso daí já faz parte do SER2, entendeu? Mas é um atendimento maravilhoso também, os profissionais também são muito bons. E assim, temos ótimos profissionais e muito atendimento lá, porque tem muita gente sendo atendida, quanto tem muito na fila. Nós temos 3.600 pessoas sendo atendidas. É muita gente. Muita E a gente, nossa é. participação né, a gente verifica, a gente vê a necessidade e a gente encaminha, né? E também, quando é possível, a gente acompanha isso daí, né? A gente vai até lá, na saúde, acompanha eles nas consultas, numa emergência.
A gente o tempo todo está ali a gente como interagindo. Certo. A gente como mãe atípica vê muito essa dificuldade de encontrar o atendimento. Mas vocês falaram que hoje a fila ela tá extensa, mas assim para mais os pequenininhos, né? Isso, na já estimulação precoce. para os maiores já tem vaga, Não, né? CP sim. Temos. No CP. Na UCP a gente tem vaga, a gente está tendo vaga nas oficinas. E assim, a gente tanto tem assim, as vagas, como também a gente vai fazendo os acompanhamentos com eles. Entendeu? A gente coloca ele numa oficina. Caso ele não se identifique com aquele tipo de oficina, vai ele mudando. passa para outras atividades para ir fazendo, entendeu? Como tem uns que estão, às vezes tem uns que estão na panificação e quer mudar para a tapeçaria. Outros estão na tapeçaria e quer ir para a panificação, quer para a customização. Aí outro, não, eu já quero ir para a horta. Então a gente faz essa mudança com eles, porque eles estão lá para se adaptar, o que eles gostam de fazer. Então, como é um trabalho que é uma terapia, então eles têm que estar no que eles gostam. Então, se ele vê que não está gostando daquela oficina que eles estão lá na atividade, eles podem mudar. A gente muda, a gente faz essa mudança com eles, conversa com os professores e a gente faz a mudança. Mas, assim, eles gostam tanto de lá que, às vezes, quando a gente faz algum evento lá, quando termina e diz assim, não, o familiar vem buscar você, você vai com seu pai ou sua mãe, seu responsável. Não vou. Espero para ir todos juntos no ônibus, né, na rota, eles gostam, porque eles gostam de interagir um com o outro. Exatamente. E isso é muito importante, sabia? É uma muito autonomia, importante. é uma independência, e isso é muito bom, porque às vezes tem muitas famílias que criam aquela bolha, aquele ciclo de proteção, e isso vai tirando a autonomia da pessoa, né? Sim. E uma querida que tem lá, quando eu frequentava muito, levando meu filho, a Elissandra, não sei se ela ainda está lá, ela já é adulta. Tá, ela continua lá. Ela ainda está lá. Virou minha fã número 1 na ela rádio. Ela é maravilhosa. Não tem um dia que eu não faça programa de rádio que ela não vá lá e participe. Ela manda áudio para mim. Eu tenho um programa de rádio à noite, então eu conheci ela lá do Rede Cidadania, na época que era Rede Cidadania. E aí ela lembra de mim. Nossa, ela é minha ouvinte número 1. Não tem um domingo, ela sai da igreja, aí ela vai me ouvir. Quando ela vai me ouvir, ela diz assim, eu orei por você, pela sua família. Todo domingo ela manda. Que gente, maravilha. é tão lindo, sabe? É tão maravilhoso. E esse carinho que eles levam, que quando eles se apegam a alguém, quando eles se identificam, são muito verdadeiros. Carinhosos. E aí eu recebo esse carinho dela até hoje, né? Porque tem o quê? Uns 2 anos que a gente deixou de frequentar lá. Ela é muito carinhosa, maravilhosa. Ela faz parte da turma da manhã, ela. Então, quando você vê-la, diga que a Adriana mandou um abraço. E vou dar um abraço nela. Sabe aquela da rádio que você ouve? Pois ela lembrou de você e mandou um beijo para você. Pois é, aí falando dessa questão das filas, né, que você enfatizou, que diminuíram, é porque, assim, né, quando ele sai do CAI, que essa parte é da educação, que são os menores, essa demanda ela é bem maior. Então, ela existe uma fila, mas nada que não dá. Assim, a gente sempre consegue encaixar eles. Um jeitinho para não deixar ninguém desassistido. Aí, quando ele sai é uma sequência, né? Quando ele sai do CAI, que atinge a idade, eles vão para o CP, que é com a gente, que já são os maiores, até os idosos, né? A gente acolhe. E vão separando ali as atividades por faixa etária, né? Aí, e nessa fase, dessa idade que sai do CAI para ir para o CP com a gente, que são os maiores, sim, aí a gente ainda tem vagas, a gente ainda consegue incluir eles. Maravilha. E de que forma vocês planejam aí e acompanham, né, os atendimentos individuais, os coletivos, dentro do centro? Como é que tudo funciona? A gente acompanha ele, às vezes, nas salas, porque de vez em quando a gente vai nas salas, a gente fica passando na sala para saber como é que está as atividades, acompanhando os eventos, porque lá nós tem assim, as oficinas, aí, né, quem participa das oficinas vai participar também da musicalização, aula de dança, e o hip hop, da piscina, que tem a natação também. Então, eles fazendo essas atividades, eles fazem essas outras atividades à parte. Então, e a gente também acompanha na sala de dança, a gente fica com os professores lá, acompanhando, vendo os atendimentos. E, às vezes, quando tem algum atrito deles, alguma coisa um com o outro, aí eles vão lá na sala do psicossocial, conversa com a gente, e a gente conversa com eles, faz a escuta com eles,
E aí tudo se resolve. E isso tem bastante, porque, sabe, eles têm muito ciúme. Diariamente. Principalmente de colega, né? Às vezes, se a coleguinha tá hoje conversando com ela. Aí, no outro dia, o colega já tá... Então, eles ficam ciúme. Aí, chega lá com a gente conversa, mas rápido se resolve, porque eles são, assim, amorosos e ciumentos. Tem muito ciúme. Porque, além, assim, deles, da gente dar atenção para eles, a gente também tem essa interação com os pais, né? Com os responsáveis o tempo todo. Aconteceu alguma coisa, a gente está comunicando, avisando, dizendo o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar, para aquilo dar certo. Temos muitos eventos culturais, muitos mesmo. E aí eles amam participar desses eventos. E a gente também participa junto com eles o tempo todo. Fora de lá, tanto dentro do nosso centro como fora do centro, a gente está acompanhando eles. Então, eles participam da quadrilha, das festas juninas, eles já se apresentam. Agora, no desfile do 7 de setembro, a gente levou eles para a avenida. O tio Ademir e a tia Adriana ainda estão por lá? São maravilhosos. E eles gostam muito, fazem um trabalho maravilhoso. Fazem um trabalho incrível. Inclusive, muito eles estão lá desde a época que o meu filho ainda frequentava. São muito bons. E eles que fazem toda essa dinâmica das apresentações, todos os ensaios, no dia de se apresentar, é muito lindo. E como é que é feita a avaliação das necessidades, né, das pessoas com deficiências que chegam ao CAPD? Através da documentação que a gente solicita e principalmente do laudo do médico, porque ele tem que apresentar o laudo, né? Porque o CAPD, ele atende, em especial, pessoas com TEA, né? Mas também com, além do TEA, também com ajuda, amiga? Físico, mental, também. Todos os tipos, de né? todos os tipos de deficiência. E uma dúvida. O único que não inclui, assim, muito, às vezes, tem que... No caso, são os que são... mais comprometidos. Mais comprometido, no caso que for um grau... muito elevado. Grave, né? Que ele não tem como interagir mesmo com uma outra pessoa, que ele não gosta de contato nenhum, porque tem aquele que realmente quer ficar isolado, não quer ninguém. Então, e às vezes a gente também faz aquele acompanhamento. Digamos com a comorbidade severa, né? Isso, comorbidade severa. Isso mesmo. E a gente faz uma tentativa. E caso eles não consigam mesmo, aí sim, aí a gente não insere. Agora uma dúvida, assim, como mãe e para quem está nos acompanhando também. A criança que está lá desde pequenininho, que dá continuidade, ele vai trocando de um setor para o outro, porque vão trabalhando cada faixa etária. Mas, por exemplo, quando já está na fase adulta, quer ir para o CAPD, ele tanto pode chegar de fora, sem ter frequentado lá desde pequenininho, né? Ou tanto o que frequenta desde pequenininho pode dar continuidade, né? A pessoa pode continuar desde que chegou lá pequenininho até a fase adulta, ou... Eu cheguei agora, já tenho 40 anos e eu quero participar, necessito desse trabalho, desse acompanhamento, apoio, né? Eu posso me matricular aqui? Pode também. Muito com certeza. bem. E de que maneira o CAPD ele trabalha a conscientização sobre o capacitismo junto com a comunidade, né? Que é como aquilo que eu estava falando com vocês. A família muitas vezes duvida, né, que do seu filho, da sua filha ter capacidade de fazer algo. Como é que vocês lidam com essa situação no dia a dia? Geralmente a gente faz, né? A nossa equipe fazemos muito rodas de conversa para estar passando essa informação para eles, tanto para os pais, para os responsáveis, para a comunidade mesmo, a gente abre, né? A gente faz palestras, a gente participa dos eventos que tem extra, que fala muito da inclusão, do capacitismo, a gente também está presente. A gente está sempre enfatizando essa questão. Alguns pais se surpreendem, como, por exemplo, uma coisa que o seu filho ou a sua filha não fazia antes, que depois desse acompanhamento lá com vocês, eles passaram a se desenvolver, mesmo que a gente sabe que mesmo uma pequena coisa que eles façam de diferente já é uma vitória imensa.
Sim, que nem eu estava mostrando as pulseiras, né? Tem muitas mães que ficam assim, tem umas que choram de emoção quando é dia de apresentação lá. E tem mais ainda, tem uns que cantam que é uma maravilha, Que entendeu? Tem um lindo. dom de cantar maravilhosamente bem. Então, assim, as mães, elas ficam surpresas e muito agradecidas assim, com o avanço do trabalho que a gente tem lá com eles e o desenvolvimento dos filhos. Que bom. Núbia e Raimunda, como é que vocês abordam o tema do respeito, as diferenças em atividades com as crianças, os jovens e os adultos atendidos pelo CAPD? E como é que a equipe lida com situações de preconceito ou discriminação no dia a dia? Porque tem muito, né? Infelizmente tem. Os pais com certeza devem relatar muitas coisas. Mas até que lá é tranquilo, né? Assim, a gente não tem muito assim essa reclamação. Mas em alguém tá relação reclamando. à família vindo comunicar a vocês o que passaram em determinado Sim, local. Tem nas muito, rodas né? de conversa, assim, e na conversa com elas falam, Ou a mas gente assim, fala, né, através É. das rodas de conversas com a equipe, ou a gente também conversa individualmente com elas, porque muitas das vezes elas chegam com esse tipo de assunto muito magoadas, muito Sim, tristes, machuca machucadas, aí elas procuram o nosso atendimento individual mesmo. Eu queria conversar com a senhora, mas particular, sozinha, aí é com a psicóloga, é com a assistente social, com quem você quer falar, a gente deixa nelas livres, eles escolhem e a gente atende, faz esse atendimento com elas também, essa escuta, esse acolhimento individualizado, orientando, explicando, fazendo com que elas entendam melhor como é que é o processo, né, dessa questão da inclusão, dos preconceitos. E elas saem muito satisfeitas de lá. Que graças bom, a mais Deus. fortalecida, né? Para Mais. lidar com esse mundo lá fora, que nem Sim. todo mundo está preparado para lidar com os nossos. Por mais que tenha hoje muitas falas de orientação, as pessoas aí sempre nas escolas até falando que deve respeitar, né? Respeitar o outro na sua condição. Mas mesmo assim, aonde a gente como mães, né, atípicas, a gente encontra ainda muita dificuldade. Muita. encontra. Infelizmente. E aí o que a gente tem próximo da gente para desabafar, para trocar uma ideia, são os profissionais que estão do nosso lado, né? Onde a gente leva os nossos filhos, onde a gente tem aquele momento de escuta que faz uma diferença tremenda. E que estratégias são utilizadas aí para sensibilizar as famílias, né, e comunidades sobre os direitos das pessoas com deficiência? Porque muitos desconhecem, né, os seus direitos. Bom, Através aí das já- palestras, a gente, através das palestras, justamente as palestras, a roda de conversa que a gente tem com elas, sempre informando sobre os direitos e assim, e buscar, né? Porque assim, às vezes você fala do direito e a pessoa ela não busca, ela só ouve e fica ali, entendeu? Então a gente incentiva muito a buscar seus direitos. Está sempre Então enfatizando, tem, né? tem as cartilhas, né? A gente também sempre convida, tipo, Ministério Público, Defensoria, eles Muito sempre bom. estão lá. A nos Defensoria é dando, muito parceira. eles são muito nossos parceiros, a gente é muito grato por isso, porque eles dão muita força nessa parte dos direitos, entendeu? Já foram advogados, né? Já foram muitas pessoas para estar falando sobre isso mesmo para eles, por exemplo, o direito que eles têm da assistência quanto ao recebimento Do BPC do Loas. BPC, dos seus direitos mesmo no dia a dia, no transporte público. Inclusive a Defensoria, uma vez no ano, ela tem o multirão da inclusão. Isso, e né? vamos ter lá agora. Que esse ano foi É. emocionante, Isso. foi maravilhoso. A E a gente essa semana a gente também, vai ter lá a também. gente também bom. fala muito da carteirinha, né, do autista, Sim. que eles têm direito, já é uma lei. Que eles conseguiram, graças a Deus. Então, eles têm direito Então, lembrando a aqui para essa quem está nos carteirinha, acompanhando, que é feita lá com a gente. isso. Se você não sabe onde tirar a carteirinha do seu filho com TEA, é lá.
aonde era o antigo Rede Cidadania, que hoje já está um nome CAPD, diferente. no Centro Integrado de Isso. Atenção à Pessoa com Deficiência, que é localizado ali na Avenida São Sebastião. Muito bem, Nossa, realmente. 95. E eu estou precisando renovar do meu, tá precisando, já está Aguardamos vencida. você Pode lá. ir que temos uma equipe maravilhosa que trabalha Ainda lá. continua ali naquela primeira sala de Sim. entrada ao lado Isso, direito. uma viu equipe como eu sei? maravilhosa que Verdade, trabalha lá. pessoal, Inclusive, muito estamos bacana. fazendo agora estendendo Estendeu para pro os interior. municípios, né? Ah, que A gente coisa está boa. fazendo esse atendimento nos municípios. A gente tem um cronograma, né? O último que nós fizemos agora foi em Mucajaí. Mocajaí, mas já passamos por Ai, que Roraimópolis, bom. por Bonfim, né? Expandindo os Caracaraí. serviços, né? Que coisa boa, para não Expandindo deixar serviços. Porque ninguém de muitas fora. mãezinhas não têm condições de Sim, vir de lá de verdade. longe para ir aí chegar aqui, fazer todo esse trabalho. Por quê? Porque precisa trazer a criança. Exato, claro. A E a criança gente tem que sabe estar que presente. não é todas as crianças que conseguem sair de casa, né? Exato. Às vezes é uma luta para aquela mãe estar conseguindo tirar aquela criança de casa. Tem criança que não consegue andar de ônibus, não consegue andar Isso, num... uma dificuldade. É uma dificuldade enorme, Sim. muito grande. Quem passa sabe como é. É. E é muito dificultoso. E esse trabalho levando até eles, isso é E maravilhoso. a gente tem uma equipe muito boa, somos a equipe. É uma porque, forma assim, de agiliza. compreensão e de respeito Uma já vai muito fazendo a grande. triagem, outra já vai fazendo a carteirinha. Então, assim, E, é então, bem... ao todo, já tem, né, Rai, mais ou menos umas 4.000 carteirinhas já que nós já Olha só. conseguimos Muito estar bacana. fazendo. E fala pra gente de que forma a psicologia ela atua no apoio à saúde mental das pessoas com deficiências atendidas pelo CAPD. Pois é, só explicando que eu, como psicóloga, eu não faço atendimento individualizado como se fosse terapia, Certo. porque lá essa parte já é com a saúde, né? Não é com a gente como técnicos, porque lá a gente está mais na parte técnica mesmo, de estar fazendo esse outro trabalho. Mas no administrativo, não é isso? Mais no administrativo, junto com eles, né? Isso. Em atenção especial a eles, aos nossos usuários. Então, esse atendimento específico a gente não faz. Tem o lado da Mas saúde, né? Saúde. a gente faz, como, né, já disse anteriormente, a gente faz quando eles nos procuram, sim, a gente vai atender, vai acolher e vai escutar. Né? Isso é todos os dias, né? Todos os dias é muita gente chegando, entende? Para querer ser ouvido, para querer dizer alguma coisa. Não só os pais dos responsáveis, mas eles mesmos, os usuários, nos procuram, né? O tempo todo está lá na nossa sala, eles gostam de estar lá com a gente, de estar falando, entende? E a gente faz a escuta muito disciplinar, porque são uma equipe, né? Nós somos uma equipe, que tem mais 2 assistentes sociais da tarde, que são 3 assistentes sociais da tarde, uma psicóloga. Pela manhã nós temos uma assistente social e mais uma psicóloga também. Então, assim, a gente faz uma escuta multidisciplinar em conjunto, mas como a gente falamos anteriormente, né, no caso. Vocês são como se fosse a porta de entrada, não é isso? Pronto. Pronto. Eles são Com recebidos por nós, nossa equipe, a Entendi. gente faz a triagem, a gente faz as matrículas, a gente direciona Assim como cada equipe para por faixa onde etária conhece a vai. família. Exato. entendendo. A gente faz a visita com a família, entendeu? A gente faz assim o contato, né, com elas, para poder inserir. Aí depois é que eles são inseridos. A gente elabora os documentos, a gente elabora os relatórios, né, que a gente faz de certos casos, com a gente também. Certo. E agora falando e lidando com eles, né? A gente sabe que alguns chegam tranquilos, outros chegam estressados. A gente sabe que tem comportamento de tudo quanto é jeito. Diariamente. Existe algumas atividades voltadas para o relaxamento e a redução de estresse no centro? Sim. Como é que funciona? Às vezes, quando eles estão muito estressados, que está na sala, não quer, às vezes brigam com o outro, né? Então, o que a gente faz? A gente pega aquele lá, leva para a sala, aí a gente conversa com ele, depois dá uma volta com ele, anda pela horta, fica mostrando o centro para ele. Vai deixando ele se regular. Isso, deixa ele à vontade. E também leva para a quadra, tem atividade na quadra também. Aí ele vai e passa, entendeu?
Vai Porque, distraindo assim, a mente. vai distraindo. Às e vezes ali é repetindo. E aí tem E um temos cantinho isso- que ele pode deitar, ele pode deitar, dormir se ele quiser, ficar quietinho lá na Tem uns dele, colchão. até se acalmar. Tem uns colchão, no caso ele queira. E às vezes ele quer só andar. Às vezes quer só andar. Não, tia, eu quero só dar uma volta, mas não quer ficar na sala. Então tudo bem, então vamos dar uma voltinha. Ele dá uma voltinha, Certo. depois passa. Às E vezes quer falando nesse conversar. período em que tem usuários, né, como são chamados, Isso. que eles chegam, tem uns que estão ali estressados, a gente sabe que é cansativo mesmo para o profissional que está ali aquelas horas no momento do trabalho com ele. Mas enquanto família, né, a família que está ali lidando com eles, principalmente nesses casos mais severos, né, como é que vocês identificam sinais de sobrecarga emocional em familiares e cuidadores também? Também, temos uns casos também, realmente, que aí a gente trabalha também com a família, também com os cuidadores, e assim, com o próprio usuário também. Tem muita mãe que chega lá Exausta, né? chorando até. Eu, sabe, assim, quer desabafar, que a gente acolhe, conversa, orienta, né? Procura, olha, se coloca à disposição, a gente vai estar sempre aqui para você, para o que você precisar, se você quer conversar, se você quer desabafar, ou se você quer só sentar aqui e ficar quietinha, também pode ficar, porque aqui é o lugar de acolhimento. E a gente Exatamente. atende essas mães. Eu sou Porque prova elas viva chegam, disso. Elas chegam muito, assim, sabe? Cansadas, Esgotadas, exaustas. assim, tipo assim, eu já não estou aguentando mais, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu disse, vamos Exatamente com isso. calma que a gente vai encontrar um caminho, né? E aí a gente vai atendendo eles. Me recordo quando eu estava na estimulação precoce com um, o outro já estava em atendimento no CAI. E aí estava assim um período muito pesado, que por mais que eu não falasse, mas a minha cara dizia tudo, né? Sim. A cara do cansaço É. e a exaustão. Aí a psicóloga simplesmente detectou que eu estava É assim mesmo. exausta, apenas funcionando ali no piloto automático, e ela chamou para conversar, disse assim, senta aqui que hoje a conversa é contigo. Isso. Gente, eu não conseguia falar nada, eu só chorava. Sim, é assim mesmo. Foi num desses momentos, dessas conversas, que ela foi trabalhando comigo, Rosana Luz, que hoje está no... Na ecoterapia. na ecoterapia. Eu canso de falar Maravilhosa, dela, maravilhosa, linda, maravilhosa, minha amiga. salvou ela. minha vida. Minha amiguinha do coração, Ela é muito maravilhosa. boa. Então, foi num Maravilhosa. desses atendimentos, eu levando eles, que ela simplesmente me mostrou o caminho que eu não via. Exato. Que eu não achava saída, eu não Sim. via saída. O meu cansaço era tão grande e tamanho que eu não conseguia ver a saída. Então foi num desses atendimentos, desses acolhimentos maravilhosos que Deus coloca esses profissionais na vida da gente, que fazem uma diferença tremenda. Isso. E hoje cá estou eu, graças a Deus, bem. Graças. Mantive o equilíbrio na minha vida. Achava que conseguia, como mãe atípica, ia conseguir tudo sozinha, mas não precisei da ajuda dos Não profissionais. consegue, E grandemente foi assim uma ajuda recebida que fez a diferença na minha vida e, lógico, na vida da minha família, né? Porque sempre falam, né? Você tem que estar bem para tua Isso. família, Pra cuidar. para você Exato. cuidar deles. Do outro, Então, É. me cuidei e fiquei muito bem para cuidar dele. E hoje está tudo bem, graças a Deus. E é isso, a gente faz muito esse acolhimento com as mães, com os pais, com os responsáveis. Eles ficam às vezes ali quietinho no canto, a gente passa, olha, como a outra colega fez com você. Aí a gente chama para conversar. Foi uma virada de A chave. gente faz reuniões com elas, senta, O nosso bota trabalho elas lá à vontade para de falar. acolhida é justamente cuidando de quem cuida. Exatamente. Cuidando de quem cuida. Isso Esse é muito o nosso necessário. trabalho. Isso Cuidar é muito de quem necessário. cuida. Porque cuida, mas precisa ser cuidada, né? Exatamente. E às vezes você só quer ser ouvida. Você não quer questionamento, você não quer julgamento, você quer ser ouvida. Exato. Entendeu? E muitas das vezes você só cuida ali, só dá atenção para o usuário em si, né? Mas aquela mãe, ela tá muito precisando também. A gente, quanto mãe, sabe que nesse período de momento difícil, porque tem umas fases, tem aquela que realmente o nível de suporte daquela criança é pesado, ela vai carregar aquele sistema da vida dela ali sempre. Contínuo. Mas tem situações em que dá uma melhorada sim, e que aí a pessoa pode dar aquela virada de chave, se reerguer e ficar bem e
fazer o filho ficar bem também, né? Como foi esse atendimento que eu recebi, como o atendimento que vocês dão. Porque, olha, é muito importante mesmo, muda vidas, porque a mãe, quando ela está passando por esse momento de dificuldade e que ela não tem uma rede de apoio, não tem uma família que dê um aparato, quem ela vai encontrar? Nos profissionais. E é aí que ela encontra essa acolhida, esse abraço, essa escuta, que é muito importante. Porque o mundo lá fora fechou as portas para ela. Por quê? Porque ela tem um filho especial. Não são todos que chamam para uma festinha de aniversário. Não são todos que chamam, vem para minha casa. Não são todos que diz, deixa eu te dar uma mão amiga aqui com seu filho que você está muito cansada. Ninguém vem fazer isso. Né? E a maioria da mãe que ela tem, que é atípica, né? Ela diz, não vou levar meu filho para praça, porque eu vou ter trabalho. Eu não vou levar ele para o supermercado, porque eu vou ter trabalho. Então, as pessoas vão ficar olhando. Vai isolando. E isso vai se tornando mais difícil. As pessoas ficam olhando, ficam falando, ficam olhando, comentando, não entende. É isso que machuca mais as mães hoje no dia a dia. Você sai para algum local, você quer levar seu filho, você quer inserir ele no meio das pessoas para que ele se acostume de certo modo. E não consegue. Porque os olhares diferenciados. Isso. A criança se desregula ali, vai no supermercado, quer uma coisa, birra, se joga no chão, grita, todo mundo olha como se fosse um julgando, bicho, né? Julgando. Essa mãe não dá limite, essa mãe não educa o filho. Sabe, são sempre os mesmos julgamentos. E muitas vezes vai acontecendo muito na adolescência, porque quando criança, a mãe não levava, o pai também não. Aí quando um tem que ficar para olhar. Em vez de pensar na maneira, não, vamos nós dois, que se ele chorar, eu vou te ajudar, né? Vou estar lá como apoio, então vamos. Não, você vai ficar olhando e eu vou para o supermercado, porque lá ele vai ter alguma crise e as pessoas vão ficar olhando. E isso é errado. Por quê? Quando vai chegar uma fase que ele vai estar na adolescência e você vai ter mais trabalho, ele vai ter que sair, você não vai passar uma vida com ele em casa. Então, não, vamos acostumar desde pequeno, ele vai chorar, vai se acostumando, vou para o supermercado, eu posso ir para uma igreja, pode todo mundo olhar, não ligue, faça a sua parte, porque a sociedade ela tem que aprender a conviver. Entendeu? E se a gente for isolando, a gente vai ter problema lá na frente. Eu estava com esse tipo de pensamento, você está coberta de razão. Quando eu estava com esse tipo de pensamento, que a Rosana me abriu os olhos, disse assim, você não pode isolar ele, você está prejudicando ele, você e o outro. Isso. Quando eu comecei ali aos poucos, mas eu, na verdade, não era questão do ter trabalho, que eu nunca tive isso comigo. Era meu amor é tão grande. Né? Era das pessoas. Do olhar julgador. De crítica. Inclusive, uma pessoa chegou para mim... De querer incomodar porque o outro não gosta de grito. Porque eu vou levar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, a pessoa que não conhece a luta do outro, gente, olha como isso é tão importante, essa nossa conversa. Não julgue uma mãe de uma criança autista, de uma criança Down, seja qual for a deficiência que essa pessoa tenha, não julgue, você não sabe o que essa mãe passa em casa. Chegou uma vez, um familiar até, disse assim, você não educa seu filho direito, você não cria seu filho direito, não sabendo ela o quanto eu me desdobrava, né, para cuidar dele. E tanto assim como eu, tantas outras mães que passam hoje por essa situação. Então isso é muito difícil, então vamos respeitar mais o outro, vamos respeitar essas famílias e acolher mais e não julgar. Você não sabe o que essa mãe, o que esse pai está enfrentando em casa. Outra coisa, como mãe, eu acho que vocês como profissional devem ouvirem muito. 99% são as mãezinhas que estão à frente, né? Papais, vamos ajudar as vamos mães. Ajudar, verdade. A gente sabe que a caminhada não é fácil. Vamos somar. E muitos deles, ainda tem mais, abandonam. Muitos abandonam a mãe com a criança porque não querem. Simplesmente não querem cuidar, não querem ter aquele trabalho. Então, exatamente. Muito mesmo, né? Muita mãe era só solo com as crianças, entendeu? Lutando. A gente que convive nesse meio, quando a gente frequenta os atendimentos, quando a gente vai para as escolas, que as mães de crianças especiais se reúnem, a conversa, gente, é quase que uma só. Né? Isso. A dificuldade financeira, porque essa mãe não está podendo trabalhar, ela tem que parar, né? E ali já passa dificuldade, já não basta ela ter todo aquele trabalho com o filho dela, sofrer todo o preconceito que ela sofre ali em volta dessa família,
ainda passa a necessidade financeira, que não é isso. brincadeira, né? Porque tem Não é as fácil. medicações também Sim, para as crianças das que tomam crianças, remédio, né? que não é barato. Não é barato, tem que estar indo ao médico com frequência para estar pegando Alimentação, essa que eles são receita. Eles são seletivos. seletivos. Muitos deles precisam usar Ponto-chave aí que você fralda. tocou. São seletivos. E aqueles que não desfraldaram ainda, que usa fralda Isso. até maiorzinho, né? A seletividade alimentar. Tem gente que diz, é frescura, porque quer criar o filho como rico. Não é, gente. O autismo, por exemplo, ele tem crianças que vêm muito mais aguçado a questão da hipersensibilidade auditiva, da seletividade alimentar. Isso é Isso é assim, um ponto assim, característica muito muito forte. forte. E que assim, e que pensa você comer algo que você não gosta. Mas quando é o outro, tá tudo bem, é É frescura. muita questão da frescura, textura, né? da textura. É. Eles não gostam. Isso. Cada um tem ali um seu jeitinho. O meu não gosta de nada gelatinoso. Não tem quem faça ele comer por conta daquela textura. Ele não gosta. Eles são muito seletivos. A maioria são seletivos. Então, assim, quando eles não gostam mesmo. Não gostam. E às vezes eles gostam de coisas assim simples, mas às vezes nem faz bem, né? Porque a maioria tem uns que não come carne, mas só come só arroz, né? Então, assim, eles têm a seletividade. E às vezes você tem o quê? Que comprar alimentos para substituir aquele que ele não come, que são os que têm nutriente. Exatamente. E lá no CAPD, né? Já que a gente está falando de todas essas dificuldades e que estratégias são usadas aí para apoiar as crianças e os adolescentes aí na construção da autoestima, porque a gente sabe que eles têm o entendimento. Sim. Pode ser do mais severo ao mais brando, ao mais leve, eles têm entendimento, eles percebem, gente, é incrível como eles percebem e como eles sentem, eles têm sentimento. Então, assim, o que se faz para ajudar na questão da autoestima, porque essas crianças e essas famílias, esses jovens sofrem muito preconceito. Na orientação com ele, a gente faz muitas orientações, conversa com eles e as de lá, eles estão a autoestima bem elevada. Que bom. Eles têm umas assim bem elevadas. A gente arruma eles, a gente ajeita cabelo, valoriza, a gente, né? Faz uma maquiagem. A gente e eles ficam se achando. Isso, vai ter um evento, bora colocar uma roupinha e eles ficam tão felizes. Se achando o astro do dia. Eles olham assim pra gente, né? Diz, tia, olha como eu tô linda. Eu não tô linda, tia. Aí eu disse, você tá maravilhosa. E eles ficam super felizes, né? Trabalha muito a autoestima deles. Isso, e assim, a gente quase não vê lá alguém se queixando de uma autoestima muito elevada mesmo. E assim, como eles fazem esses brincos, né, pulseira, elas também se arrumam, mas olha, tia, como eu tô bonita, olha essa pulseira. E uma apresentei a outra, uma colega apresentei a outra, e elas, dia de aniversário, elas sabem, né, são muito inteligentes. Aí, olha essa pulseira linda, foi fulana que me deu. Então, eles presenteiam um ao outro, entendeu? Então, assim, eles têm uma autoestima bem elevada, porque a gente trabalha muito com eles, assim. Então, assim, aí eles já não tem muito, assim, essa baixa autoestima eles não têm. Assim, se tem é muito pouco, porque assim, quase você não vê reclamação deles. Que bom. Sempre com autoestima elevada. Estão tendo essa autoajuda, tanto as meninas como os meninos. Porque quando eles chegam lá, né, eles já vão chegando, mostrando pra gente. Olha meu laço como aquele tá lindo. Lugar que olha minha roupa. Olha minhas pulseiras, vão tudo, né? Cheio de pulseiras, assim? Os meninos vão tudo também. Sabe? Aquele lugar é vida para eles. A maioria deles tem limitações, né? Então, assim, para eles estão no mundo deles. Para eles é o mundo deles ali. Então, eles gostam ali de eles estar lá, são vistos e se enxergam de igual para igual. Exatamente. Então, assim, por isso que eles amam ir para lá, porque lá eles estão no mundo deles, né? Com pessoas parecidas com eles. E eles interagem muito bem um com o outro. E sem contar que o nosso centro é um centro que oferece muitos benefícios para eles. Muitos atendimentos, né? Tem todo esse tipo de atendimento. Fora isso, o nosso centro, na hora que as crianças chegam, eles vêm no ônibus com os cuidadores direitinho. Chega lá, são recebidos por nós. A gente já encaminha eles para o refeitório. Se não almoçou, eles vão almoçar uma comida de qualidade, né? Porque a gente também tem o cuidado de ver quem pode comer o quê, né? Então a gente já tem esse cuidado.
Eles se alimentam, depois eles vão para as suas salas, depois eles voltam no meio da tarde para... Às 3h40 eles têm outro para o lanche. lanche, eles comem de novo, ali a gente está o tempo todo ali com eles, verificando, ajudando, depois voltam para a sala, já estão alimentados e depois voltam para o ônibus para ser entregue em casa. Certo. Eu, como mãe, fiz um desabafo e relatei que 99% são as mães que estão à frente. Mas vocês, como profissionais que trabalham, que lidam com essas crianças, com esses jovens, qual é a importância da presença da família no processo de inclusão e no desenvolvimento aí da pessoa com deficiência? Acompanhar eles, mas sempre ajudar, mas sempre dando autonomia para eles fazer, como um cadastro de sapato. Não amarre o cadastro para ele, peça para ele amarrar. Olha, você consegue, entendeu? Tinha uma lá que ela não conseguia. E logo quando eu cheguei lá, ela, tia, eu não sei amarrar. Eu digo, você consegue, você vai conseguir. Aí agora ela já nem quer que ninguém amarre. Ela disse, pode deixar que eu vou amarrar. Então, é isso que os pais, e também que tem criança pequena que quer sair, não vou sair, vou deixar alguém com essa criança porque vai me dar trabalho, vou passar vergonha. Não pense que você vai ter vergonha por causa da sociedade que não aceita. A sociedade, ela tem que se acostumar, entendeu? Exatamente. Ela tem que se acostumar. Então, leve. E respeitar, né? Respeitar. Leve para restaurante, leve para supermercado, leve para a igreja. É um direito. Inclua ele direito. dentro da sociedade, saia com ele. Eles porque têm que assim, estar a sociedade inserido. tem que aceitar. Ela tem que aceitar e aprender a respeitar, que é a melhor de tudo. É o respeito. Tem que Exatamente. acabar Você com tem que esse respeitar. capacitismo, coisa, né? Com essa... Não, eles têm que estar é uma inclusão, gente. Eles têm que Exatamente. estar junto. Uma Eles não têm que vez ser uma- isolado. Exato. Uma vez, uma experiência aqui como mãe, quando o meu era mais pequenininho, ele teve uma fase assim de dar muito trabalho que foi dos 3 até os 5 anos. Então, o que aconteceu? A gente fazia um esforço de pagar uma escola particular achando que ia receber um melhor tratamento. E foi uma das piores coisas que nós fizemos. Foi lá que nós sofremos os piores tipos de preconceito. Ele dava um pouco de trabalho na sala, porque ele estava numa fase de dar trabalho, aquela fase dos 3 aos 5 anos, que é uma fase muito difícil. E só que ele tinha uma professora cuidadora. Mas só que se juntou-se um grupo de mãe e veio para mim dizer assim... De julgamento. Chegaram para mim e disseram assim, eu acho muito importante a gente estar compartilhando esse tipo de coisa, porque tantas mães que têm... Passam por isso. É bom mesmo. E você não se calar, sabe? Não baixar a deve se cabeça, calar. porque senão você vai perdendo espaço no mundo, as pessoas não vão Exato. conhecendo as limitações e o mundo vai passando por cima de tudo isso e você não adquire o respeito que você deve ter ali com o seu filho, com a sua filha. É um direito de todos nós. De todos. Aí o que essa mãe chegou para mim? Chegou para mim e falou assim, você não acha que o seu filho está atrapalhando a sala de aula? Porque ele fica gritando, ele levanta, ele não para, ele não sei. Eu digo, para isso ele tem uma professora cuidadora. E o tanto que você paga é o tanto que eu pago. O meu dinheiro é o mesmo do seu. O meu filho tem tanto direito de estar aqui quanto o seu filho. Agora eu vou dizer uma coisa para você, mãezinha preconceituosa. Eu olhei bem assim no rosto dela e disse, se fosse você no meu lugar, você gostaria que eu estivesse abordando esse tipo de coisa com você? Você está sendo preconceituosa. E ela ainda falou assim para mim, tá vindo um grupo de mães falar com você para você tirar seu filho da escola. Você acredita que eu ouvi isso? Isso acontece muito. Comuniquei a direção da escola e ninguém fez nada, simplesmente nada. Eu simplesmente tirei de lá. Quando eu passei para a rede do município, depois da rede do município a gente passou para a rede estadual, que hoje ele já é maior, e tá tudo certo, entendeu? Hoje foi assim, o melhor acolhimento que a gente teve foi na escola pública. Sim. Para te falar a verdade. Ainda bem que temos muito, né, trabalho. Tem na profissionais rede pública. assim que fazem a diferença. Tem profissionais Tem muitos capacitados, projetos. preparados, que fazem sim a diferença. Sim. E aí é não baixar a cabeça. Não baixar de a cabeça. jeito nenhum. Não. E não Tá deixar sempre de procurando levar seu seu direito. filho Em para canto nenhum nenhum. lugar porque não aceita. Não. Então, se não aceita, você não vai, entendeu? Mas o local que for público, você tem o direito de estar. Agora, se for o local particular, que exige que tudo bem, respeite. Que respeite, né? Cada um tem que respeitar. Mas se for um local público,
Pode levar sim, posso levar ao shopping, à igreja, pode levar. Não se importe com o julgamento das pessoas. Por quê? Se ele nasceu com limitações, tudo bem. E a pessoa que não tem, ela tem que aprender a aceitar, a entender a dificuldade do outro, né? O respeito. Exatamente. Saber que outros têm limitações e que ele tem que respeitar, entendeu? E se colocar sempre no lugar do outro, né? Porque sempre. O julgamento é uma coisa, sempre a comparação é muito ruim. Porque você não sabe como é que foi o processo. Você não sabe o processo daquela pessoa, então não julgue. Mas não se preocupe com o olhar do julgador. Não se preocupe. Não deixe de fazer, de levar seu filho no direito local. De todos. Direito de todos. E quando for fazer alguma coisa para o seu filho, sempre não diga, vou fazer. Diga, meu filho, vamos fazer. Você quer que eu lhe ajude? Porque geralmente a mãe, trabalhar a autonomia, o pai, né, independência, sempre acha que porque é autoritário, não pode dizer assim, ajuda, só o filho tem que ajudar. Não, eu sou mãe, sou pai. Não, meu filho, você quer que eu te ajude? Você quer ajuda? Então, isso é uma coisa mais certa que você está falando. Você sabia que eu estava indo estava indo por um caminho errado. Muitas vão. Até que a psicóloga me orientou, disse assim, ela chegou e fez assim uma palavra firme para mim que eu levei para a vida, um ensinamento assim rico. Ela disse assim, olhou bem no meu olho e disse, você vai estar aqui para sempre? Falei, não, um dia você vai embora, né? E como é que ele vai ficar? Exato. Você tem que trabalhar a autonomia dele, você tem que deixar o que é a autonomia dele. Por exemplo, dependendo do nível e grau de cada criança, por exemplo, o meu não tomava banho só, não se limpava só. Hoje ele já faz tudo isso. Por quê? Porque eu fui permitindo. Tem mães, tipo eu, começava a fazer tudo pelo filho, né? A dar tudo na mão, até que eu tomei como é que eu te digo, essa palavra de realidade, né, que ficou na minha mente para sempre. Se você vai estar aqui a vida inteira, você não vai. Então você trabalha ao máximo a independência, a autonomia dele. Isso é muito bom. O que é no nível do teu filho que está hoje que você pode fazer? No meu, se alimentar sozinho, ir ao banheiro só e se limpar, tomar o banho sozinho, comer sozinho, se vestir e tirar a roupa sozinho, isso é uma autonomia. São coisas simples, mas que é grandioso. Exato. Simples para quem? Para um típico, uma pessoa típica, mas para uma criança atípica, que demanda limites, né? Tem suas limitações, isso é uma vitória quando ele consegue fazer. Eles ficam muito felizes. E se não fizesse desmame, se não for fazendo desmame disso aí, o que é que acontece? Vai sofrer ele, sofre você. De repente a mãe precisa fazer uma cirurgia, né? A nossa vida ela é muito imprevisível. Estou aqui, segundo depois eu não sei onde eu vou estar. E nem sei se ainda vou estar. Né? Então, assim, é imprevisível. Então, temos que trabalhar o meio de autonomia com eles. Não, se ele pode fazer, se ele consegue simplesmente só pegar um copo, então ensine ele a pegar o copo, entendeu? Se ele consegue a comer sozinho, então cada dia vamos trabalhando alguma coisa, aos poucos, vamos fazendo um desmame, devagarzinho, porque também não é porque diz assim, olha, você tem que dar autonomia ao seu filho, é que se você nunca tentou fazer, aí de uma hora para outra, não, você vai fazer isso, não, você vai subcarregar, não é assim. É aos poucos. Meu filho, vamos fazer assim? Meu filho, vamos fazer assim? Aí quando ele estiver conseguindo, que ele está fazendo alguma coisa que está difícil, se ele não está conseguindo, mas você diz assim, você quer que eu lhe ajude? Pergunte sempre se quer, porque sempre a gente tem a mania de chegar fazendo, né? Se a pessoa está aqui porque a gente vê que ele tem uma limitação de alguma coisa, é limitado, então a gente já chega lá, deixa eu fazer para você. E isso não é correto, né? O certo é chegar perguntando, eu posso lhe ajudar ou você precisa de ajuda, né? Para saber se ele, então assim, para dar autonomia a ele. Então tem muita mãe que chega também, pegando esse gancho, que reclama, né? Não, meu filho é adolescente, mas ele não faz nada, ele só fica no quarto o dia todo, ele dorme o dia todo. Aí eu disse, mas você está ensinando que ele pode fazer, não tudo, mas alguma coisa ele vai conseguir fazer, né? Com a sua supervisão. Convide ele para arrumar a cama. Começa assim, acordou, olha meu filho, vamos arrumar a cama. Coloquei o lençol. Deixa ele colocar do jeito dele, não precisa estar perfeito, não. Do jeito que ele colocou, você agradece, acha que ficou bacana, parabeniza ele, que ele vai, né, adquirindo
Vai incentivando, né? É um incentivo para ele e ele vai fazendo, entendeu? Agora, não faz nada, mas eu também não ensino, eu não dou essa autonomia para ele não vai fazer mesmo. O meu é a criança mais educada que tem lá em casa. Ele não deixa a toalha na cama. Ele vai tomar o banho, ele coloca a roupa dele dentro da máquina. Quando eles aprendem, eles são muito disciplinados. Ele lava o prato dele, mal lavado, mas eu disse, nossa, mas que deixa, lindo. Aí eu vou lá e lavo depois, bem lavadinho. Mas é uma autonomia, é uma atitude correta e uma iniciativa correta que ele está tendo. Isso pra gente é uma vitória. Né? Eu nunca digo que por exemplo, às vezes eu tô no banheiro, e esqueci de levar a toalha, o sabonete está muito fino, eu peço para ele pegar outro, ele pega, já sei. Por exemplo, tem o outro lá que é preguiçosinho, tá comendo ali, ele vai junto ao que ele deixou cair no chão, pega o prato que o outro deixou lá, pega uma garrafa de água, um copo que deixaram lá pelo quarto, ele vai e leva pra pia. Nossa, ele é muito disciplinado. Eles são organizados também. Quando eles pegam, eles não deixam nada bagunçado. Depois que eles acostumam que eles têm toque, né, também. Sim. Então, eles querem sempre num lugar. Se colocar algo ao contrário, eles vai lá, desvia e coloca no jeito certo. O meu é incrível com isso aí. Nossa. Não, eles são muito inteligentes. Quase que ele pega o mau costume do outro. Mas aí eu, vamos lá. E ele entende muito. Aí eu disse assim, você é a pessoa mais educada que eu tenho aqui. Não acredito que você vá no rumo do outro ali que tem que ficar corajoso, que nem você. É muito lindo. E educar com carinho é a melhor maneira que tem. Nossa, porque no grito não funciona. Não funciona. Educar no grito não funciona. Fica irritado, eles não querem. Não adianta a mãe, o pai perder a paciência. Eles vão perder a paciência e se desestimular mais ainda. Às vezes a gente sabe que só gera conflito. Exato. A gente sabe que requer aí uma paciência. Às vezes o pai e a mãe tá cansado, mas tira de onde você não sabe nem de onde tem essa paciência, mas tira, porque vai surtir um efeito, né? Se você tem paciência com seu filho, com a sua filha, ele demanda um pouquinho mais de trabalho, mas tudo é questão ali do dia a dia e a pessoa vai tendo conquistas e vitórias nessa caminhada. Ele vai aprendendo a ter calma, autonomia. Não adianta a pessoa perder a paciência, ele vai e perde a paciência também e cai por terra tudo é um ali. Processo. Exatamente. Para a gente nascer, demora, espera. Então, tudo é uma espera, é um processo. A nossa vida mesmo é um aprendizado todo dia. Todo dia a gente está aprendendo. Eles também. E às vezes você tem que pensar assim, quando algo não está bem, está errado, aí você pensa assim, mas se eu não estivesse aqui, como seria? Então, vou fingir que eu não estou aqui. Pronto. Aí vai passar, porque tudo passa. Porque na hora do estresse, a gente só quer brigar. A gente quer casa arrumada, a gente quer tudo arrumado, a gente quer tudo do jeito. Mas, às vezes, não acontece. Mas o que a gente tem que agradecer? A gente está junto da família. Exatamente. Tá aqui. Então, agradeça os momentos que você está com seu filho. Se ele não faz, se ele faz, agradeça o momento de estar com ele, porque, assim, é a coisa mais preciosa. A família. Exatamente. Você está junto do seu filho, com muito precioso. E seu filho é seu maior presente de Deus. Sim, com toda certeza. É o maior presente de Deus. E de que forma a família também ela é envolvida nas atividades do CAPD e também nos acompanhamentos individuais, né? Porque quando eu frequentava lá antigamente, tinha ali uma salinha para as mães eram envolvidas, né, em atividades, enquanto elas às vezes vinham de longe, aí outras não tinham transporte ou era longe demais para estar indo e vindo, já ficavam lá mesmo esperando o filho terminar de ser atendido. E na minha época aprendi a fazer sabão líquido, sabão em barro. Sim, a gente sabão em barra, o que mais? Aprendi a fazer biscoito, tinha várias outras coisas, ainda tem hoje. Nós temos o projeto da Libélula, a gente continua com esse projeto que você disse que já conhece, né, há tempo. A gente tem agora o projeto do Lúdico, né, que é os trabalhos com madeira, tinha produção de artesanato. Isso. A gente também, estendendo a mão a todo mundo, esses projetos, né? A gente também está fazendo o que ela falou, que é a gente cuidar, né, daquela pessoa que está cuidando. Que cuida. A gente está com esse projeto lá de acolhida. Acolhe elas, leva para uma sala e vamos debater os assuntos. Elas falam a demanda delas, o que elas estão ali angustiadas com aquilo,
uma pergunta que elas querem fazer, uma dúvida que elas têm, tudo a gente está ali Em dando relação esse apoio a com essas elas. mães, né, sobre as dificuldades emocionais e sociais, porque a gente sabe que tem muitas mães que não conseguem trabalhar e estão passando ali por perrengue, né, possamos dizer dessa forma, dificuldade financeira mesmo. Lá tem algum trabalho que de repente ajude elas de alguma forma? Como essa, né, de estar aprendendo profissões. Sim, a gente faz visita com eles, com as famílias, né? Então, assim, quando é uma família assim muito carente, que está passando por uma situação muito difícil, então nós temos o apoio, todo o apoio, né, da nossa secretária Tânia, e assim, e às vezes a gente caminha, não todos, mas assim, algumas famílias que eu já falei, né, que são assim muito vulneráveis. Então a gente caminha para o Sexta. Certo. E como é que o CAPD ele participa da Semana da Pessoa com Deficiência e outras campanhas aí sobre a conscientização, né, como o Setembro Amarelo? Através das palestras, roda de conversa, a gente trabalhou bastante e está trabalhando ainda esse mês. A gente faz a roda de conversa e também as palestras. Também essa semana a gente vai ter a semana, Vamos ter uma ação. De ação. Né, em alusão à Semana do Deficiente, que é uma ação que se chama Inclusão se faz com respeito e informação. Maravilha. Que a gente tem muitos parceiros, né, como o governo, né, o CETRABES, CESAL, Educação, Defensoria Pública, Casa da Mulher Brasileira. Muito bom. Ela vai estar aberta ao público ou só para a comunidade de quem está sendo atendido? Vai atender ao público. A comunidade. Vai acontecer lá no centro de atendimento? A partir do dia 23 até o dia 26, pela manhã. Nós estaremos lá no CAPD. No centro, isso, no centro. Na CAPD, Avenida São Sebastião. Na Avenida São Sebastião, no bairro Santa Teresa. Muito bem. Que vai ter todo essa semana aí dessa ação que vai ser bem bacana. Então, a partir das 9h30 da manhã. Inclusive a Defensoria vai com a carreta, né? Para atender. A Casa da Mulher Brasileira vai com a carreta dela para atender na questão de saúde. Vai ter neuropsiquiatra, vai ser dentista, vai ter atendimento em geral, muita Psiquiatra tá difícil, né? Aproveitem, gente. Vocês estão todos convidados. Que maravilha. Participar dessa semana, dessa nossa ação, que vai ser muito boa para todos estão convidados. Cai em que dia da semana? Vai ser... Dia 23 é numa terça-feira. Vai ser dia 23, dia 24, dia abertura. 25 e dia 26. Certo, já é semana que vem. Isso, a partir das 9h30. Perfeito, então tá feito o convite aí. Visitar lá. É para todo mundo, né? Isso, todos. É uma ação voltada aí, mas você é convidado também. Conhece alguém que está necessitando desses atendimentos, desses serviços, já vai ter essa ação lá no CAPD, lá na Avenida São Sebastião, no bairro Santa Teresa. Será muito bem recebido pela equipe. Com certeza, eu acredito que sim. E de que forma, para a gente já finalizar aqui nosso bate-papo, de que forma essas ações elas impactam a comunidade e fortalecem aí a inclusão social? De forma muito positiva, né? Porque eles saem satisfeitos, eles saem agradecidos, né, com esse tipo de campanha que a gente faz. Eles saem assim, nossa, eu não sabia nem onde ir, eu não sabia nem como fazer para me, fazer uma consulta, para me tirar um documento, para eu ter esse direito de inclusão, para eu ter uma carteirinha do autista, nem sabia que era aqui, não sabia por onde ir. Então, isso tudo, para eles, é muito gratificante e importante, porque eles agiliza o atendimento deles. Exato. Essas ações a gente está sempre fazendo, sempre. Provavelmente iremos fazer no Outubro Rosa, que a gente também sempre faz, também é uma grande ação. A gente divulga, inclusive, a gente já pode até vir aqui divulgar. Com certeza. Quando tiver, né, estão lá super perto, convidadas. Obrigada. Obrigada.
Então, muito obrigada por essa nossa conversa, esses esclarecimentos, essa troca de experiência. Isso é muito bom para a gente, quanto família atípica, ter todas essas informações, que a informação é sempre muito bem-vinda, né? E eu quero desejar um sucesso a essa ação de vocês que vai acontecer, vai beneficiar mais pessoas ainda fora do programa. E dizer que o nosso Conversas Inclusivas aqui da Rádio Defensoria está sempre de portas abertas. Obrigada. E a gente que agradece em nome da nossa diretora Milva, né, que é a nossa diretora do centro, e da nossa secretária Tânia. A gente agradece, fica muito agradecida mesmo por esse espaço, por a gente estar podendo, né, divulgar, mostrar o trabalho que o centro CAPD faz. Muito bem. E nós conversamos com a assistente social Raimunda Marques e também a psicóloga Núbia Marnusa sobre o CAPD, todos os atendimentos, todos os serviços e também da ação que vai acontecer. Então você está muito convidado, não fique de fora dessa. Vá lá e participe, também se beneficie do que estão ofertando para você e facilitando mais a sua vida. E nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Você também nos acessa no YouTube, no Deezer e no Spotify. Já compartilhe essa informação com quem está precisando ouvir essa mensagem, tá? Eu sou a Adriana Carla, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.